Olá! Esse aqui vai ser o nosso Diálogos para a Transição número 2. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo com a Dani, hoje com o nosso convidado, Gustavo Nogueira. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Lua Couto, sou pesquisadora de narrativas regenerativas e sou uma das fundadoras do Diálogos para a Transição. Eu vou falar um pouco do nosso convidado e depois vou pedir para a Dani se apresentar um pouquinho também. Estou muito feliz de ter o Gustavo hoje aqui. Nós estamos, né, Dani? Muito! Sim! O Gustavo, além de meu amigo de longa data, ele é pesquisador, né? Pesquisa o tempo, questiona essa nossa relação com o tempo, com essa temporalidade criada pela modernidade. Então, hoje o nosso papo aqui vai ser sobre o tempo, né? Sobre esse tempo de transição que a gente está vivendo, sobre as perspectivas temporais e como as organizações se relacionam com essa lógica. Gus, seja muito bem-vindo, dê um oi para a nossa galerinha. Feliz de estar aqui também. Oi, Dani, oi, Lua, e oi todo mundo que está assistindo a gente. Dani, você quer falar um pouco? Seja bem-vinda também. Obrigada! Então, chego aqui bem feliz, bem animada com o nosso primeiro convidado. Feliz, Gust. E, bom, já me apresentei no primeiro diálogo, né? Não vou estender muito, sou uma das fundadoras aqui do Diálogos para a Transição, sou designer, trabalho com branding, tenho também um outro negócio que chama Purpose, Marcas com Alma, onde trabalho com organizações que estejam em busca de transitar para uma nova lógica e de trazer mais vida e mais impacto positivo nesse nosso mundão. Que lindo! Então, Gus, para começar, primeiro, né, vou falar um pouquinho sobre essa lógica do tempo que a gente vive. A gente vive uma lógica de tempo muito conectada com esse processo industrial, né, uma lógica de tempo linear, uma lógica com começo, meio e fim. Então, por isso até essa ideia de fim de mundo que a gente está vivendo, que é uma construção, né, dessa lógica também. Há uma lógica que ela é crescente, é uma flecha apontando para frente e para cima, e acho que o Gus vai poder falar um pouco mais para a gente sobre isso, né? Mas te perguntar, né? Existem outras lógicas temporais? Conta para a gente, elas estão baseadas em quê, né? A partir de que semente brota essas outras perspectivas? Boa. Vamos lá, vamos conversar então sobre a nossa relação com o tempo. Dentro dessa temática, eu percebo que é importante a gente compreender que existe uma relação com o tempo do indivíduo, em que estamos vivendo nossas experiências e a partir dessas experiências a gente tem aprendizados. Desses aprendizados a gente consegue compreender como que a gente contribui de volta ao planeta. E, à medida que a gente está contribuindo, a gente também está vivendo novas experiências. Então, a gente vive esses ciclos no tempo, conscientes ou não, enquanto indivíduos, né? Só que a soma desses ciclos que nós vivemos enquanto indivíduos fazem essa nossa relação com o tempo da sociedade, o tempo da coletividade. E dentro dessa relação coletiva com o tempo, a gente vive uma temporalidade, né, que é uma outra palavra para esse tempo vivido, esse tempo de vida, ou um espírito do tempo, como muitas organizações conhecem, que existe uma cultura em comum, elementos em comum, uma linguagem em comum para o que a gente entende como algo que seria uma melhor relação com o tempo. E essa relação construída, ela foi: você precisa estar sempre dando um próximo passo de um degrau para cima, né? Então a gente entra com a metáfora da escada, ou essa metáfora da flecha que aponta numa direção e que você precisa alcançar aquele alvo, ou a ideia da curva crescente, né? Muito presente no contexto tecnológico, em que a gente fala das evoluções exponenciais. Então a gente tem que o tempo todo estar fazendo 2 vezes mais rápido, ou na metade do tempo, né? Ou 2 vezes mais barato, ou cortando pela metade a complexidade.
E essa corrida, essa aceleração faz com que a gente se encontre numa crise do tempo, da nossa relação com o tempo. Dentro desse momento, a gente, por conta destes processos que se desenvolveram e se ampliaram, principalmente a partir da Revolução Industrial, essa ideia, esse construto social sobre a nossa relação com o tempo, ela se desconectou do tempo natural, do tempo dos ciclos da natureza. E a gente vive essa aceleração que a máquina pode acelerar, mas não necessariamente nós, enquanto indivíduos, e essa coletividade a qual fazemos parte, vive esse mesmo ritmo, essa mesma dessincronia da melhor maneira possível, né? O que faz com que a gente perceba a quantidade de mazelas sociais e males psíquicos dentro do padrão, tanto coletivo quanto individual, que passam a se desenvolver. No entanto, o que eu queria compartilhar com vocês por aqui é que isto não é o tempo, isto é uma compreensão do tempo, um construto coletivo, social, em relação ao tempo. Essa temporalidade, ela é o tempo do Ocidente, esse tempo que nós herdamos da Europa, dos europeus, a partir do processo colonizatório, e que a gente entende como realidade, no entanto, ela é uma realidade possível. Quando a gente começa a se conectar com outras culturas, com outros mitos fundadores, com outras cosmovisões que entendem essa relação com a natureza e o tempo ao redor de outras maneiras, a gente começa a aprender essa linguagem que fala sobre não uma flecha, mas talvez um caracol, um tempo cíclico, circular, em que a gente não está indo sempre para a mesma direção, a gente inclusive passa novamente pelo mesmo lugar, só que a gente sempre passa por esse mesmo lugar numa próxima oitava, tentando ter um novo aprendizado sobre esse mesmo ponto que a gente está passando, né? Então esse tempo circular, em que esses padrões se repetem, como eles se repetem sempre num novo lugar, porque eu sou um novo Gustavo ao passar novamente por aquela situação, então ela também é uma nova situação, a gente passa a se conectar com o tempo como uma espiral, né? Essa espiral que está girando, mas que está se movendo ao mesmo tempo, né? Ela está ascendendo nesse processo evolutório. E é muito bonito perceber como essa jornada, essa evolução, ela é a base de muitas culturas, para além da cultura ocidental, da cultura que é a base do que a gente vive hoje, né? Se conectar com essa temporalidade a partir dos aborígenes australianos, lá do outro lado do mundo, até os nossos indígenas brasileiros e na região da América do Sul, a gente começa a perceber que essa história, ela não necessariamente se repete da mesma maneira, mas ela rima. Que entre o que os egípcios nos contam sobre o tempo, né, e os egípcios de um tempo antigo, lá de Kemet, a história mais próxima, e ainda assim muito antiga, dos toltecas, aos astecas, aos maias, aos incas, que vieram antes dos colonizadores europeus, já falavam sobre esse tempo espiral, esse tempo circular, essa jornada no tempo em que a gente está, do momento presente, experienciando todas as possibilidades ao nosso redor. E eu acho que essa temporalidade é muito mais bonita, né, para a gente se conectar, para a gente compreender como que a gente encara os desafios, tanto enquanto indivíduos, quanto como coletividade, como sociedade. Que lindo. E eu queria que você falasse para a gente um pouco, Gus, como essa visão de mundo ocidental, né, desse tempo linear, ela impacta a forma como a gente vê esse tempo de colapso que a gente está vivendo, né? Esse tempo que, como a gente falou no nosso primeiro papo, lá eu e a Dani, o Charles Eisenstein chama desse espaço entre histórias, né? Esse vazio. Como é que essa perspectiva ocidental olha para esse vazio e como é que essas outras temporalidades de outras culturas podem convidar a gente a olhar para esse momento que a gente está passando? Muito boa pergunta.
eu sinto que, junto com os valores ocidentais, a gente herdou também essa relação muito muito pautada no ego, em que nos vemos como protagonista, ou como vilão, ou como vítima de uma história única. E que dentro dessa história única, tudo precisa se resolver a partir de mim e somente de mim. Não há tanto esse espaço da coletividade, da comunidade, do construto coletivo. Quando a gente se conecta com todas estas temporalidades desses povos que eu comentei, a gente percebe que existe uma história coletiva sendo contada. Não necessariamente ela está esquecendo ou excluindo a história do eu, mas a história do eu, ela faz parte de uma dança cósmica em que você tem um passinho nessa dança, né? O seu passo é muito importante, mas ele faz parte de um todo, e esse todo precisa ser considerado. Por que eu trouxe essa mudança de perspectiva como importante? Porque eu percebo que hoje essa narrativa da calamidade, do fim, ela nos convida a olhar somente pela perspectiva do eu, do agora. E a gente esquece que todos nós fazemos parte, se a gente se entende como presentes nessa narrativa circular, né? Eu estou sempre no dia do meio, um círculo não tem ponta, ele não tem um início e um fim. Eu sou o meio de uma história que está em andamento, então nós vivemos no dia do meio e nós somos estes agentes de um tempo em transição, de um tempo que vive o meio da sua história. E se a gente entende que nós e todas as questões ao nosso redor não se resolverão comigo ou somente para mim, a gente começa a incluir nessa conversa esse elemento intergeracional, né? Essa necessidade de compreender que os que vieram antes de mim fizeram algo que moldou os passos que eu trilho hoje, e esse passo que eu estou definindo hoje, eu tenho uma responsabilidade sobre ele junto aos próximos que virão, né? E dentro dessa compreensão de realidade em que a gente está no dia do meio, né? O Bauman chamava esse momento de interênio, o reino do meio, a gente começa a pensar que não por isso, não é porque uma situação não se resolverá em mim e para mim somente, que eu não tenho que fazer nada. É aí que esse amadurecimento dessa semente, né, que antes que existia somente focada no ego, passa a perceber o todo. Eu vou fazer e eu tenho que continuar caminhando, mesmo que essa semente não germine, não floresça somente para mim ou no meu tempo de vida, na minha temporalidade aqui. E como esses povos ancestrais, né, presentes até hoje em muitas culturas nos ensinam, talvez você inclusive seja um dos que aproveite esse florescer dessa árvore nas próximas gerações. Só que talvez não nessa vida. Talvez em um outro ciclo que você esteja experienciando, aprendendo, evoluindo por aqui, porque você faz parte desse todo. Super, isso está tão conectado com um artigo que eu estava lendo, agora há pouco, inclusive, que era um manifesto antifuturista indígena de uma organização que eu quero dizer o nome dela, porque eu acho que é muito incrível para isso que a gente está falando agora, que é uma organização que chama Indigenous Action, e o artigo, ele falava exatamente sobre isso, do como esse fim que a gente está vivendo, ele estava programado dentro dessa narrativa temporal colonial, né, imperialista, capitalista, enfim. E como faz parte dessa narrativa, que como tu trouxeste, né, ela exige um protagonista que está lutando sempre contra um outro. Então, essa presença de um protagonista, ela exige uma presença de um antagonista, né? Ela exige essa divisão, essa separação, que é tão própria dessa lógica da modernidade, né? Então, esse outro, no caso, são os outros que são diferentes de mim, que sou o normal, né? Então, como essa lógica da temporalidade, ela está totalmente conectada com uma ideia colonial, ocidental, imperialista de mundo, né? Ela faz parte dessa narrativa hegemônica. Então, adorei te ouvir falar um pouco sobre isso. Gostei também.
E, Lu, a gente pode também trazer um pouco dessa questão do olhar que ele trouxe do coletivo, né, que eu acho que é outro ponto super importante, principalmente quando a gente está aqui também tentando desvendar um pouco dessa, como é que a gente cria esse novo caminho, pensando em termos de organizações, né? Então, acho que quando a gente tem esse lugar, né, de um protagonista, né, e um antagonista nessa narrativa e os outros, né? Qual é o meu papel, né? E as pessoas estão se sentindo muito desempoderadas, né, de modo geral, achando assim, dentro de toda essa história catastrófica que tem ao nosso redor, que ninguém pode fazer nada, né? E aí, nesse sentido, eu acho que o Charles, ele traz um olhar super bonito quando ele diz lá pelas tantas que cada um de nós, na construção dessas novas histórias, né, Lua, que a gente tem falado também, não é uma só história, ou tantas histórias, né? Cada um de nós é pioneiro nesse território do encontro, nesse novo território, né? Então, cada um tem da sua parte algo a acrescentar, né? Então, que a gente não pode, de forma alguma, se achar excluído, né, nesse momento, muito pelo contrário, né? A gente achar a nossa voz, achar o nosso jeito, né, de colaborar nesse território, eu acho fundamental. Sim, eu acho que tem um convite que o Gustavo também pode falar um pouco sobre isso, que é algo que a gente discute sempre, né? É que essas novas histórias e essa perspectiva fractal e fragmentária de futuro, que vai muito além dessa lógica planificada de uma história só, ela também convida a gente a entender a nossa importância e a nossa insuficiência, que é isso que ele está trazendo, que ele trouxe agora há pouco, né? A gente tem um lugar indispensável na teia da vida, a gente tem uma importância nesse tecer de futuro, mas a gente também precisa compreender que a gente não é suficiente para essa transformação enquanto indivíduos. Essa é uma transformação coletiva, né, Gus? Nossa, perfeito, Lu. Eu vejo, inclusive, que muitas das questões que a gente está encarando de frente hoje, elas não são novas, elas já existiam ao nosso redor. O que é novo para muitas pessoas é esse grau de visão aberto, essa percepção muito próxima na pele, no corpo, né, nos sentimentos, de tudo que está acontecendo ao redor. Saber que enquanto você está aqui num contexto aproveitando os privilégios que você tem e lutando para construir os passos que você ainda não conseguiu dar, tem muitas outras questões e desafios acontecendo no mundo. Esse cenário ele já acontecia, mas hoje estamos todos com esse raio de visão muito aberto, né? E é muito difícil para a gente que cresceu dentro dessa narrativa colonial do protagonista vencendo essa história contra o outro, né? Que todos os outros eram os antagonistas, dar passos sabendo que tem tanto acontecendo ao redor. Eu percebo o quanto é cansativo, né, para todos nós, principalmente dentro do contexto em que a gente está fazendo essa gravação, né, num contexto de pandemia. No entanto, a única maneira da gente se conectar com esse todo e não paralisar, seja pelo medo, né, ou desistir, é entender que existe um centro, você, que faz parte desse todo. Então, parece um pensamento dual, né? Como assim eu tenho que participar desse todo, me entender como parte do todo, mas estar no meu centro? E é justamente esse pensamento dual, né, de que ou ele é protagonista ou ele é antagonista, que a gente está questionando agora. De entender que esse era um pensamento clássico, em que hoje, nessa rede, nessa teia, estes dois jeitos de ser vão estar coexistindo. E você se reconhece a partir do outro jeito de ser, né? Eles são espelhos, então, nessa teia ou nessa rede ao redor, você observa, e eles são espelhos para o que eu tenho que aprender, o que eu admiro em mim, o que eu quero dar como próximo passo para contribuir a essa teia. E dentro dessa maneira de encarar o mundo, ao invés de nos compreendermos como desconectados, desincronizados do tempo, da nossa relação com o tempo, esse agente que acelera de um lado enquanto ignora um tempo do planeta, a gente passa a compreender que a minha sincronicidade, né, o meu ritmo, faz parte do ritmo do planeta, do tempo do planeta.
e que a gente precisa encontrar uma maneira de ressoar. A ressonância, ela é um caminho de mão dupla. E eu acho que é uma palavra muito boa para a gente que está aqui justamente falando de diálogo, né? Sim, Dani, eu pensei agora de você trazer a pergunta, né, de $1 milhão, que é a pergunta de como a gente relaciona isso, né, com as corporações. Essa é sempre uma dúvida nossa, né? A gente tem sempre pensado como é que a gente traduz, como é que a gente busca entender isso dentro desse organismo aí que a gente vem estudando e tentando repensar e tentando ajudar, né, a achar novos caminhos dentro dessa ideia de tempo. Gust, o que tu acha aí? O que tu pode nos trazer? Eu trago essa perspectiva sobre questionar o protagonismo clássico, né, há alguns anos em projetos para marcas. E eu venho aprendendo muito nessa troca com empresas. Dentro desse contexto, buscando compreender não só futuro, mas entender que presente é esse que a gente está vivendo, né? E para poder compreender para onde que a gente está se direcionando, as empresas e as organizações, hoje, elas são reflexo de um passo anterior, né? A gente olhando 2 vezes para trás antes de olhar um passo para frente, elas são um reflexo dessa desincronização que a gente passou a viver enquanto sociedade entre esse construto cultural do tempo e esses ritmos naturais. Essa percepção de que a gente pode viver acelerações, né, que hoje acontecem muito por conta das acelerações tecnológicas, que a partir de uma aceleração tecnológica, a gente vive uma aceleração da mudança social, né? Então, esse ritmo de vida se torna diferente a partir disso. Então, a aceleração tecnológica acelera a mudança social e a mudança social acelera o ritmo de vida individual. Só que esse ciclo ele não para, porque a gente está vivendo essa separação constantemente. E esse é um ciclo que afeta hoje cada um dos aspectos da nossa vida, né? Causando esse sentimento de pressão no tempo, de que essa relação ela é tão desafiadora que ela está nos cobrando a estar produtivos e comercialmente competitivos, mesmo durante uma pandemia, por exemplo. No entanto, quando a gente começa a se conectar com essa relação do tempo cíclico, do tempo natural, dessa jornada em que a gente passa mais de uma vez pelo mesmo ponto e vive outras oportunidades desse mesmo aprendizado, todos eles a partir de um centro, né, que é o teu centro no presente, a gente começa a perceber que existem outras temporalidades que também podem participar desses acordos coletivos que a gente chama de organizações. Dentro dos projetos que eu desenvolvo como Lab do Tempo, a gente usa, inclusive, uma metáfora similar aos canvas de negócios, onde a gente preenche essa busca por quais são os meus desafios, meus produtos, meus concorrentes, mas ao invés de um canvas de negócios, um canvas temporal. Como que a gente compreende essa relação circular do tempo e daquele coletivo como possível, e como que a gente pode compreender também que esse círculo ele não é uma via única, um único tiro, uma única flecha, mas eles serão vários ciclos que a gente precisará caminhar junto para que a gente avance no que a gente quer avançar, mas entender que esse avanço ele não é numa direção só, né? A gente está crescendo em todas as direções nesse sentido. E eu acredito muito que organizações alinhadas com essa relação com o tempo têm muito a ganhar, não só do ponto de vista mercadológico, mas também do ponto de vista de relevância nas questões sociais e de felicidade dessas pessoas que fazem parte dessas organizações, né? Do ponto de vista de vivermos em sincronia com o que está acontecendo ao nosso redor. Super. E uma coisa que me veio também, Gus, foi que essas outras temporalidades, né, que essas outras comunidades que vivem a partir de outras visões de mundo, né, de outras cosmovisões, elas também podem entrar num processo de diálogo, né, e de troca, já que a gente aqui, o Diálogos para a Transição, é um laboratório de educação através do diálogo, né,
e dessas trocas de diferentes saberes, elas podem ajudar, né, e enriquecer essa forma como as organizações também veem o tempo, né, veem as suas relações com as comunidades nas quais estão inseridas. E me veio em mente que quando a gente fala de comunidade, né, eu ouvi outro dia, achei isso muito interessante, né, sobre a velocidade da confiança, a gente caminhar na velocidade da confiança, tem a ver com o tempo de confiança também, né? Então, como é que eu caminho e como é que eu desenvolvo e eu evoluo essa organização a partir dessa pauta, né, de uma velocidade da confiança e não a velocidade do dinheiro, a velocidade desse tempo flecha que está sempre em aceleração e que não me permite, por exemplo, sentir o impacto daquilo que eu coloco no mundo, né, já que eu estou sempre em busca da próxima coisa. Quer falar de... Muito legal isso. Me vem, enquanto vocês estão conversando, falando sobre isso também, essa ideia do espiral, né? Que eventualmente, quando na organização a gente tem que voltar para o mesmo ponto, para algumas pessoas pode parecer que é redundante, né? Estou de novo aqui, será que não avancei? Será que não fui em frente? Então, acho que essa é uma revisão, é um paradigma que a gente tem que romper, né, de que voltar de novo para o mesmo assunto, de que falar novamente sobre certo tema, de que explorar novamente determinada, enfim, serviço, produto, sei lá, 1000 coisas que a gente pode, né, no novo momento, nós somos novas pessoas, né, se passou um ano ali, vamos rever isso de novo, né, já vão ser outras pessoas que vão ter aprendido outras coisas, vão ter tido novas experiências. Então, acho que também vem um pouco disso, assim, tentando trazer para a realidade, assim, no dia a dia, né, essa ideia desse tempo que não é linear, esse tempo que é, né, que é espiral, ele tem muito a nos ensinar, né? Eu acho que é importante a gente começar a questionar esses pontos todos. Exatamente, Dani. Eu posso contar, assim, que dentro da minha experiência pessoal, eu vivi essa transição de ser uma pessoa muito orientada ao novo e, por conta disso, muito acelerado, muito orientado ao futuro, e é algo que eu tenho que estar consciente ainda hoje, mas que eu percebo o quanto, nesse lugar, a gente tá sempre buscando o novo, buscando a próxima coisa, buscando isso que a gente chama como se o futuro ele vivesse sempre nessa próxima esquina, nesse próximo passo não visto ainda. Só que, enquanto isso, a gente perde a oportunidade de observar e de aprender com a vida que está presente aqui ao redor no momento, né? E nesse lugar tem muito aprendizado. Como você comentou, e a Lua também, da gente perceber os aprendizados do que foi falado, da confiança, de como foi recebido pelo outro, desse silêncio de entender como que isso se desenvolveu a partir de então, e que talvez ali tenha um aprendizado para que esse diálogo seja repetido e seja novamente absorvido e seja reforçado, né? Talvez a gente não precise buscar tanto o novo e o outro, mas na nossa história a gente já tenha passado por esse melhor, que seja a nossa mensagem, né, ou a nossa contribuição. E tá tudo bem a gente carregar novamente, trazer novamente, em novos ciclos dessa espiral, essa mesma mensagem. Eu ouvi isso pela primeira vez da Elizabeth Gilbert, ela é uma escritora que escreveu Big Magic, né, um livro famoso, entre outros, e ela comentava no início do livro que talvez o meu melhor livro não seja o próximo, seja um que já passou, e que a gente tem que aprender a conviver com isso, de que essa mensagem ela continua sendo importante. Como que eu me conecto com um aprendizado que está na minha história até aqui e não somente em algo que eu ainda farei, né? É o encontro desse passado e desse futuro no momento presente. Que lindo! Legal, muito legal. Então, essa é a melhor forma da gente encerrar o nosso diálogo número 2. Ai, passa muito rápido! Sim! E eu queria agradecer ao Gust, agradecer às pessoas que já assistiram, que vão assistir, né, que estão assistindo, nós aqui, os primeiros espectadores desse
né, de tudo isso que está emergindo aqui entre nós. Agradecer a Dani, minha parceira, e dizer para vocês que estamos muito felizes desenvolvendo na velocidade da confiança este projeto que chama Diálogos para a Transição, que é um laboratório de educação baseado no diálogo e no intercâmbio a partir dos diferentes tipos de conhecimentos, de culturas, de visões. Então, muito obrigada por mais esse nosso papo hoje. Gus, você quer se despedir? Agradeço também o convite e a confiança, que sei que faz parte de uma história de longo prazo, tanto para o passado quanto para o futuro. Então, estou muito feliz de estar aqui, quero muito trocar e ouvir mais sobre todo mundo que ouviu esse diálogo, né? Mandem mensagem para a Dani, para a Lua, para mim também, porque vai ser ótimo ter um diálogo com vocês também. Adoro ouvir como que essa mensagem chega no coração de todo mundo que está se conectando com outras temporalidades e questionando a sua relação com o tempo. Dani, dá um tchau para nossa galera. Eu acho assim, só para a gente deixar claro que esse aqui não é o fim de um diálogo, é um começo dele, né? Nossa, quanto assunto, Gus, só o que eu anotei de coisas aqui que eu quero conversar contigo na sequência, assim. Então, eu acho, imagino a vontade das pessoas também de conversarem, né? O tema é demais, é incrível, eu acho que tem muito assunto aqui, vamos continuar conversando e agradecendo a tua presença, da Lua, das pessoas que vão passar por aqui. E é isso aí, seguimos juntos, dialogando muito. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, Um beijo, até a próxima. Até a próxima. Até.